Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas de perder dinheiro com o Surebet. Eu sei que ninguém quer perder dinheiro, mas é importante que você saiba o que você não pode fazer, porque se você cometer algum desses erros, se você fizer alguma coisa dessas ou se acontecer com você, você vai ficar no prejuízo. E eu não quero que isso aconteça com ninguém, é por isso que eu alerto bastante sobre essas coisas aqui no canal. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like aí no vídeo e também compartilha esse vídeo, nos ajude a chegar para cada vez mais pessoas, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Também tem meu Instagram, diegomota.oficial, e o Instagram Surebet na Prática, onde eu posto os stories todos os dias, mostrando os resultados do grupo e também tirando a dúvida de algumas pessoas sobre a arbitragem. Então, me segue nesses 2 perfis porque você vai ter bastante conteúdo lá. Apesar de ser uma modalidade de apostas garantida, tem sim como perder dinheiro fazendo arbitragem. E a primeira forma de você perder dinheiro fazendo arbitragem é escolher casas que não são confiáveis. Nós temos milhares de casas disponíveis e centenas de casas que trabalham com o real, que operam aqui no Brasil, não são brasileiras, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Mas são casas que operam no Brasil, né, que tem intermediadoras de pagamento onde elas aceitam real e fazem o saque e o pagamento para as casas. Porém, nem todas as casas são confiáveis. Inclusive tem casas que patrocinam vários times, né, patrocinam campeonatos e essas casas já deram prejuízo em muita gente. Inclusive eu tenho um vídeo sobre essas casas aqui e eu vou citar uma delas, que é a 1xBet. Inclusive, se você procurar no Reclame Aqui sobre essa casa, você vai ver bastante problema que ela já deu ali para várias pessoas, né? Deu prejuízo em muita gente mesmo. E tem outras casas também que são do mesmo dono, que também costumam dar problemas. E além dessas casas, tem várias outras casas que a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. E se for casa nova também, evite fazer arbitragem nesse tipo de casa nova, porque as casas novas a gente ainda não conhece, a gente não sabe se é confiável, se não é, se vai pagar certinho, se vai enrolar para pagar, se vai criar dificuldade na hora de a gente solicitar o saque. Então o melhor é você começar nas casas mais conhecidas, nas mais confiáveis primeiro, e depois você vai expandindo ali o seu leque. Mas até você expandir para as casas mais arriscadas, cara, tem dezenas de casas assim confiáveis que a gente pode trabalhar tranquilamente, depositar, sacar tudo de forma rápida e segura, sem ter nenhum problema. E a segunda forma de você perder dinheiro nesse mercado é caso você seja bloqueado. E não são só casas ruins que bloqueiam as pessoas, tá? Casas conhecidas também, casas confiáveis também bloqueiam as pessoas, assim como a Pinnacle, assim como a Bet365, a Betfair. Todas as casas podem bloquear alguém, tá? Dependendo do que a pessoa faça. E não confunda bloqueio com limitação. Já expliquei a diferença aqui, mas eu vou dar uma resumida rápida aqui caso você seja novo nesse mercado. Bloqueio é quando a casa bloqueia tudo, você não pode mais sacar o seu dinheiro, você não tem mais direito a nada. Isso acontece porque a casa acredita que você infringiu alguma das regras dos termos de uso ou alguma coisa do tipo daquela casa. Então, ela vai colocar a sua conta como suspeita, ou então uma conta fraudulenta, ou uma conta irregular, ou uma conta automatizada, alguma coisa do tipo, e ela pode sim bloquear a sua conta. Mas isso só vai acontecer se você fizer alguma besteira, se você fizer alguma coisa errada. Se você fizer tudo certo, tiver um bom gerenciamento, tomar cuidado e não fizer besteira nas casas, você é praticamente impossível de ser bloqueado. As casas não bloqueiam à toa. Agora, a limitação é diferente, né? A limitação, quando a gente começa a dar muito prejuízo nas casas, quando a gente começa a ser lucrativo, as casas elas colocam a limitação para que a gente não consiga mais dar prejuízo nela. Então, basicamente, a limitação é isso, tá? Você só não vai conseguir mais apostar acima de um valor pré-determinado pela casa. Normalmente, esses valores são bem baixos. E elas fazem isso justamente para que você tire o seu dinheiro da casa e pare de dar prejuízo para ela. Então, a limitação não impede saque, você não perde nada. Agora o bloqueio, se você for bloqueado, aí sim você perde o seu dinheiro e você perde todos os direitos que você tinha. Direito de sacar, direito de apostar, direito de fazer qualquer coisa dentro da casa, porque a sua conta foi identificada como uma conta fraudulenta, como uma conta irregular ou alguma coisa do gênero. E a terceira forma de perder dinheiro nesse mercado é o que mais acontece, é o que mais eu vejo pessoas que estão iniciando cometendo, que são erros na hora de fazer as entradas. E tem dezenas de erros que podem acontecer, tá? Mas tem alguns que são principais. Por exemplo, tem erros que o software manda, que tem algumas diferenças ali de times, né, de horários, de data, então tem que ficar muito atento a esses detalhes, porque já aconteceu comigo, eu até falei um vídeo atrás aqui, que era o seguinte, que ia acontecer 2 jogos com os mesmos nomes dos times, né, só que um era masculino e outro era feminino, e era no mesmo horário. Então, essa é uma das armadilhas que a gente pode cair na hora de fazer a arbitragem. E além dessa, ainda tem outros erros que a gente pode estar cometendo também, tá? Tem pequenos detalhes ali nas informações, tem campeonatos que têm nomes parecidos também, e muitas vezes o software confunde, tá? Times também que são diferentes, mas que também que têm nomes parecidos, isso acontece muito dependendo do país.
Tem país que tem muito time ali com nome bem parecido e o software acaba confundindo. E muitas vezes até o horário é igual, né? Só que o time é diferente. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção aos detalhes na hora de fazer as entradas. E o erro mais comum assim que faz o pessoal perder dinheiro também é no erro de odds, né? A pessoa quando está começando, normalmente ela não tem tanta agilidade assim, né? Ela não faz as entradas tão rápidas. Então quando ela vai fazer a entrada, a odd já caiu e aquela entrada, aquela surebet, ela não é mais lucrativa. Então já não compensa mais. Então na maioria das vezes a pessoa consegue fazer o cash out, né? Ou então ela consegue fazer a entrada mesmo com lucro, mas quando ela não consegue, e às vezes quando o cash out ele não está permitido naquele momento, ou então quando abaixa, né, o valor do cash out, a pessoa acaba tomando um pouco de prejuízo. Então, tem sim como perder dinheiro fazendo surebet. Claro que quanto mais a pessoa aprende, quanto mais ela pratica, menos ela vai ter chance de perder dinheiro, mas é uma coisa que todos estão sujeitos a fazer, tá? Principalmente no início. No início a gente costuma errar muito mais. Depois que a gente já tem vários meses fazendo surebet, depois que a gente já pegou a prática, a agilidade, dificilmente a gente vai cometer erros como esses. Mas não é impossível de acontecer. É como eu falo sempre no grupo, sempre confira as entradas, porque todo mundo está sujeito ao erro, tá? Inclusive as casas também erram. Eu fiz uma entrada esses dias de mais de 100% de lucro entre, acho que foi a Bet365 e a Betson, e a aposta ela foi cancelada na Betson porque eles viram que erraram feio lá no cálculo de odds e na Bet365 continuou aberta. Então, quando a gente vai fazer entradas, principalmente entradas com lucros maiores, a gente tem que ficar de olho nas casas, porque não é sempre, mas pode acontecer da casa cancelar aquela aposta e não te avisar nada, nem por mensagem, nem por e-mail. Tem casas que avisam por e-mail, tá? Quando eles cometeram um erro. Inclusive, eu recebi um e-mail da Bet365 onde eles abaixaram a odd, né? Por exemplo, antes do jogo, devia ser algumas horas antes do jogo, eu fiz uma entrada, a odd estava mais alta, e aí depois eu recebi um e-mail eles falando que houve uma correção de odds porque eles cometeram um erro. E aí eles me deram a opção de fazer um cash out ou de manter a minha aposta de forma atualizada, né? Com as odds atualizadas por eles. Então fique bem atento a isso, tá? Se pegar a entrada, não fique esperando só e-mail, porque, por exemplo, nessa última entrada mesmo, eu não recebi e-mail nenhum. Então, se eu não tivesse ficado de olho nas casas ali, eu teria tomado um prejuízo muito grande. Então, para fazer surebet, realmente o lucro é garantido e não tem risco, mas a gente tem que ficar atento a esses pequenos detalhes, tá? Porque os detalhes é que fazem diferença nesse mercado. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e me segue também no Instagram, diegomota.oficial, e também no Surebet na Prática para acompanhar cada vez mais conteúdo. E é importante também que você interaja com esse vídeo, coloca aqui nos comentários se você já cometeu algum erro, se você já passou por essas situações que eu citei aqui, para que as pessoas que estão chegando sejam ajudadas também através da minha experiência e da sua experiência.